Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao Reflexões Espíritas desta quinta-feira. Desejo a todos um feliz e abençoado dia. E para a reflexão de hoje, ao abrirmos a esmo o Livro dos Espíritos, nos deparamos com a questão 392, que está lá na parte segunda, no capítulo 7, que trata do mundo espírita e o mundo dos espíritos. Mais precisamente, o item esquecimento de si mesmo, e que é completada com a questão seguinte, a 393, em que a resposta dada pelos benfeitores amplia e justifica o entendimento da primeira. Então vamos lá. Kardec, na questão 392, faz então aos espíritos a seguinte provocação: por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado? Vejam que é um questionamento que até hoje muitas pessoas fazem, mesmo dentro do meio espírita. Aquelas pessoas que recém-ingressaram no estudo da doutrina e ainda não participam de grupos de estudo ou pouco leram obras de cunho espírita que deem esse tipo de orientação, que expliquem essa questão, acabam perguntando: por que eu esqueço do passado? Por que eu não lembro quem eu fui no passado? Alguns até divagam: devo ter sido rei, devo ter sido um indigente, por causa do sofrimento que passo atualmente. Então, ficam tudo nessa base de achismos, mas verdadeiramente não entendem a causa. E é um questionamento válido. Os espíritos, então, respondem a Kardec o seguinte: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais ele mesmo. Então percebam que é uma resposta bastante simples, porém bastante profunda. Inclusive aqui eles usam uma figura de linguagem que é justamente fazer uma comparação com dois ambientes, um escuro e um claro. Se ficamos por muito tempo no ambiente escuro, quando adentramos de sopetão o ambiente onde há muita clareza, nós sofremos perturbações visuais. A vista nos dói. Então, quer dizer, há um ofuscamento de nossa visão e isso nos causa perturbação, pode causar até dor, ardência. Então, veja que eles usam essa figura de linguagem para, com isso, querer dizer que, se não houvesse o esquecimento do passado, quando adentrássemos a nova existência, muito possivelmente sofreríamos grandes perturbações. E eu não estou falando aqui de perturbações visuais, como nessa comparação, mas perturbações psíquicas, emocionais muito profundas. Imaginem, senhores, que se adentrássemos uma nova encarnação e nos deparássemos com vítimas que sucumbiram em nossas mãos, porque não tínhamos entendimento algum no passado e por violência, por um acesso de loucura, tenhamos suprimido a vida de alguma pessoa. E na nova existência agora a encontrássemos. Como reagiríamos? Ou imagina outra situação, se fôssemos vitimados por alguém no passado e encontrássemos agora, nova existência, o nosso verdugo. E pior ainda, imaginem se estivesse dentro de nosso seio familiar. Conseguiríamos ser racionais? Não iríamos nós à desforra desta vez, porque no passado nosso verdugo, quando nos suprimiu a existência, repetidamente cortou laços afetivos que tínhamos com uma família, com queridos, que agora não mais reencontraremos, talvez só numa vida futura. Quem sabe?
Então, a pergunta que se faz: teríamos nós estrutura emocional e psíquica para suportar tal encontro? Teríamos ah, grandeza de espírito para perdoar? Se dentro de uma mesma existência, quando diante de uma ofensa muito grave, muitos de nós têm dificuldade de perdoar, muitos de nós fica cultivando a mágoa, uma mágoa constante que nos faz inclusive mal à saúde. Então nem todos têm essa grandeza, essa condição de superar. Mas Kardec, muito perspicaz que era, aproveita para ampliar, para aprofundar ainda mais o seu questionamento. E até mesmo ele o faz para verificar, porque, como já disseram em programas anteriores, Kardec, como pesquisador, queria ter certeza de que as instruções dadas por aqueles espíritos não entrariam em conflito com outras que eles já tivessem dado. Então, se por acaso conflitasse, ele veria que, poxa, alguma coisa está errada. Primeiro eu recebo uma informação, agora me dão uma outra que contradiz a própria informação que antes me deram. E neste caso, Kardec faz o seguinte questionamento, na 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Grande pergunta. Porque nos acostumamos a afirmar que Deus é soberanamente justo e bom. Mas aqueles que ainda não compreenderam do ponto de vista da doutrina espírita, certamente farão essa alegação. Como pode ser Deus tão bom, tão justo, e me apaga a memória, me deixando sofrer nesta vida presente, sem eu saber quais os motivos? Então, como pode haver bondade na divindade se eu sofro e não sei por que sofro? Vamos ver a resposta que os benfeitores dão a Kardec e que nos elucida muito bem esse questionamento e de forma bem ampla. Responderam os espíritos a Kardec. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida primitiva, à vida espírita, diante dos olhos se estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos superiores que lhe forneçam ajuda na nova empresa que sobre si toma, ciente de que os espíritos que lhe for indicado, o espírito que lhe for dado como guia nessa outra existência, se esforçará pelo levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Continuam então os benfeitores. Continuam ainda os benfeitores.
Tende esta intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que a instintivamente resistes, atribuindo a mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recair nas faltas de que já vos fizeste culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. E finalizam então, dizendo: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, nem do bem ou do mal que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências intuitivas uma reminiscência do passado, e a nossa consciência, que é o desejo de experimentarmos de não rescindir nas faltas já cometidas, nos concita a resistir àqueles pendores. Então percebam a amplitude, a complexidade e a riqueza desta resposta que os benfeitores nos dão. Se olharmos lá para o comecinho, justamente, dessa maravilhosa resposta, os espíritos benfeitores deixam claro que, quando saímos de uma existência e retornamos à pátria espiritual, à vida espírita, lá nós, antes de adentrarmos a uma nova, nós revimos a nossa vida que deixamos aqui em terra. E vamos ver todas as nossas falhas. Veremos nossas boas ações, mas principalmente as nossas falhas. E diante do que vamos ver, na maioria das vezes, nos desesperamos porque nos comprometemos, havíamos nos comprometidos em nosso anterior projeto reencarnatório de que nós nos elevaríamos, de que nós seríamos mais eficientes, melhores do que já fomos. Porém, por vezes atiramos as nossas oportunidades fora e acabamos incidindo em erros, e erros até muitas vezes muito graves. Quase que como desesperados, rogamos aos benfeitores uma nova oportunidade. Imagina que se ferimos alguém, se destruímos alguém, alguma família, se cometemos falhas gravíssimas, vamos rogar, é claro, a Deus que nos dê uma nova oportunidade de um reajuste com estas pessoas, para que possamos então ficar em paz com nós mesmos, com nossa consciência, e considerarmos sequência à nossa caminhada. E aí então os espíritos deixam claro que certamente os benfeitores eles nos autorizam uma nova existência, sempre vão nos autorizar uma nova existência, e claro que no momento propício, não é no momento que desejamos, quero voltar imediatamente e já vou ter essa nova existência. Tem que haver uma conjuntura de situações, de encontros, pessoas dessa existência que eu deixei terão que talvez retornar à pátria espiritual para, juntamente comigo, pouco antes ou pouco depois, retorne também ao plano físico e possam, em uma nova situação, novas famílias, possamos ter o reajuste necessário. E aí os espíritos deixam claro aqui que, quando rogamos aos benfeitores superiores essa oportunidade, nos é designado um espírito guardião, um benfeitor, o nosso anjo da guarda. E muitas vezes até o nosso próprio anjo da guarda é que poderá solicitar isso, porque ele já poderá ter nos acompanhado em uma vida anterior ou outras vidas anteriores e tem uma íntima relação conosco, uma proximidade muito grande. Nos quer o bem realmente. Ele pode rogar aos benfeitores que permitam que novamente, em uma nova existência agora, nova romagem, eles sejam nossos
espíritos tutelares. Novamente, isso é permitido. Então percebam que existe uma dinâmica bem complexa na espiritualidade, não é simplesmente eu chego lá, peço e já recebo a oportunidade. Também existe essa questão da escolha, né? Então, o que vai justificar aqui o porquê sofremos, né? Grande pergunta. Porque se lá Kardec questiona, se eu não lembro porque eu sofro, que validade tem isso? Mas ficou muito claro, já explicamos essa questão, o porquê desse esquecimento. Mas é interessante que eles deixam claro que nós rogamos que nos favoreçam situação muito semelhante, análoga àquela que já vivenciamos, e muitas vezes com as mesmas possibilidades, probabilidades de incidirmos na mesma falta. Imaginemos que tenhamos sucumbido ao vício, a viciações profundas que nos tenha destruído a indumentária física, ao ponto que nos levou desta existência física, acabamos retornando à pátria espiritual em virtude de uma falência orgânica ou problemas extremamente graves em detrimento de viciações. Vou solicitar aos benfeitores uma nova oportunidade em ambiente muito semelhante. E aí, quando estou naquele ambiente, como não lembro que eu mesmo houvera solicitado, poderei dizer, mas por que este sofrimento, por que esta dor, por que sou tão seduzido, por que sinto tanta vontade de experimentar? Mas eles deixam claro que acabamos conseguindo resistir, até porque somos regidos por uma das grandes leis também, entre todas as leis que estudamos, das leis de Deus, né, as leis morais, existem também existe a famosa lei do progresso. Nós sempre vamos progredir. A cada nova existência nós seremos melhores que a anterior. Portanto, meus irmãos, se questionarmos assim, como eu fui no passado? Será que eu fui melhor que hoje? Talvez não. Muito provavelmente hoje, e certamente, na verdade, hoje sou melhor que já fui no passado. Até porque se eu consigo nessa vida resistir a certos impulsos, é que talvez no passado eu não resistia. Nesse entrevidas, ao perceber as falhas que cometi, eu volto já mais resistente. Aquela experiência lá que eu visualizei de rever a vida que eu houvera deixado, impregnou tão profundamente em minha consciência que na nova existência ela vem como impulso, como intuição, como eles mesmos dizem aqui. E aí ele traz aqui uma situação muito interessante, que é justamente a justificativa que grande parte das pessoas dão para o indivíduo que acaba não cedendo a certas influências. Dizem eles assim, certamente viveu em bom lar, recebeu uma boa orientação dos pais. Isso tem muito de verdade. Nossos pais com certeza têm muita influência sobre nós. Eles conseguem nos direcionar a uma boa educação. Nossos pais nos recebem, em verdade, como um presente de Deus, né? Deus dá aos nossos pais a oportunidade de cuidar de seus filhos, os filhos de Deus. Por isso que se diz, né? Quando retornarmos à pátria espiritual, Deus nos questionará: que fizeste de meus filhos que a ti concedi? Então percebam que existe uma verdade nisso. Entretanto, nós temos muitos casos
que talvez muitos conheçam, de pessoas que nasceram num ambiente extremamente hostil, paupérrimo, eivado de viciações das mais terríveis possíveis, com pais completamente desleixados e desligados, e aquele filho, apesar de toda essa influência familiar e também do meio, da circunvizinhança onde vive, do bairro, da cidade, ele acaba tendo êxito, ele resiste àquelas tentações. Por que isso acontece? Porque certamente aquele espírito já vivera situação análoga no passado e agora calejado, experiente, ele vem com aquela informação que lhe serve de advertência. Então, toda vez que ele sente uma vontade de incendiar um impulso, de ceder àquelas influências, aquela informação que está lá em seu âmago vem com uma profunda impressão, como um aviso da qual que ele não deve proceder de tal ou de tal maneira. Então percebam como é profundo essa resposta que os benfeitores nos dão, né? E aí então deixam claro que realmente a divindade ela nos favorece com a dádiva do esquecimento para que nós possamos exercer o nosso livre-arbítrio também, porque, como eu disse, se adentrássemos a nova existência completamente consciente de todos os atos, lembrando de todo o passado que fizemos, de nossos delitos, talvez não tivéssemos força moral o suficiente para exercer o nosso livre-arbítrio corretamente. Porque o que distingue o ser humano, o que eleva o ser humano, é justamente o uso racional de seu livre-arbítrio. E quando tomados de ódio, de ressentimentos, não exercemos corretamente o nosso livre-arbítrio. Bom, meus irmãos, vamos ficar por aqui. Acredito que esta resposta, principalmente da questão 393, foi bastante elucidativa. Eu peço que inscrevam-se no nosso canal, que compartilhem nossos vídeos e também gostaria muito que, se possível, escrevessem seus comentários abaixo, de modo a enriquecer cada vez mais, nos dando sugestões, até sugestões de questões do Livro dos Espíritos, que, como disse, são 1019 questões. Falei já em programas anteriores, né? A primeira edição lá de 1857 foi apenas 501 questões. Já 3 anos depois, em 1860, Kardec edita faz a edição definitiva, que é a que chega até os dias de hoje, com 1019 questões. Então, eu pediria que suas colaborações, no sentido de escreverem suas críticas, suas sugestões até de questões para que nós abordássemos. Atualmente, eu tenho aberto a esmo o Livro dos Espíritos e bato os olhos na questão, dou uma lida e acabo gravando o programa. Mas se quiserem sugerir questões do Livro dos Espíritos para que nós façamos aqui algumas considerações, ficaremos muito agradecidos. Então, um grande dia de quinta-feira a todos e nos vemos amanhã, na sexta-feira, com o programa número 6. Até breve.